É. Muito Bom, bem. e eu vou perguntar, Falou e claro, disse. nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes o vereador Paulo Gaspar. E você estava no plenário quando ele falou isso, vereador? Bom dia, bem-vindo a Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, Thiago, Edmilson, ouvintes da Band. Estava no plenário, estava meio ainda preocupado com outros assuntos lá, porque rolou outras tretas no dia. Estava a base inteira ali querendo me pegar, Sim. né? E eu não prestei muito atenção na fala dele. Quando eu cheguei na cadeira, o pessoal comentando, aí que eu me deparei e depois eu fui escutar. Mas passou dos limites, né? Total, não é a primeira vez, né? É. Bom, e você, na quarta-feira, usou a tribuna para poder se posicionar contra o projeto de lei do vereador Igor do Campo Grande, que foi, inclusive, aprovado, que tira a identificação, aquelas plaquinhas das portas do carro e passa para a placa, né? Hoje, os carros da Câmara têm uma placa nas duas portas laterais, identificando o número do gabinete do vereador. E agora vai tirar e vai ficar a placa e no final 01, 02, 03, carros oficiais. O senhor fez uma defesa dizendo que é inconstitucional. Depois eu vou contar a treta. Me fala primeiro do projeto, o teu posicionamento. Tem dois problemas no projeto do Igor. Primeiro, a legalidade. Segundo, o mérito, né? Então, na legalidade, ele cita a resolução do CONTRAN, que é a lei federal, e na resolução do CONTRAN não cita vereador, apenas presidente do executivo, presidente do legislativo e cargos, né, do judiciário, etc. Então, o vereador não é contemplado. Então, não poderia estar na lei dele. A questão é que existe uma lei do ex-vereador Arthur Orsi que obriga o adesivo na porta lateral. Então, que ele se resumisse a isso. Ok, vamos tirar o adesivo e pronto, vamos derrubar aquela lei e fazer outra. Só isso. Não teria o que falar do mérito. Ao citar a resolução do CONTRAN, ele está cometendo uma ilegalidade. Se o prefeito sancionar, também vai estar cometendo uma ilegalidade, porque isso já aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo e foi negado pela Justiça. Bom, e a fúria da base foi que o senhor usou uma frase dizendo o seguinte, na verdade, eles entenderam como uma ameaça e questionamento do voto. O senhor disse assim, se a Câmara aprovar e o prefeito sancionar, eu vou judicializar a questão. Bom, acabou de falar essa frase, um monte de vereador fez fila no microfone de parte, inclusive o líder de governo, Paulo Haddad, dizendo que o senhor não discute projeto com ninguém e que, se quiser judicializar, o senhor pode judicializar. Mas o que me chamou a atenção foi a fala do Jorge Schneider, porque ele abriu o microfone dizendo o seguinte, eu que moro em Campinas, eu que moro em Campinas, eu que moro em Campinas, e ele disse assim, estou falando 3 vezes. Ele não disse o seu nome, mas todo mundo entendeu que ele estava dizendo que o senhor é vereador de Campinas, mas não mora em Campinas. A cabeça dele não, mas eu moro, tenho 2 imóveis, Campinas e Valinhos. Eu sou arquiteto, urbanista, eu invisto em imóveis. Por acaso eu tenho uma chacrinha lá em Valinhos, eu estou ali usando, mas isso não significa nada. Por eu ser diferente, então essa crítica, a única crítica que eles têm para fazer é isso. Agora, o que adianta ser de Campinas e fazer o que os vereadores da base fazem? Prefiro não ser de Campinas nesse aspecto. Mas você mora em Campinas. O que você falou para mim ontem foi que você fica em Campinas e Valinhos, né? Sim, é isso. É só pegar minha declaração de imposto de renda, essa dúvida fica sanada. Tá certo. Edmilson. Pois é, vereador, o senhor tem sido aí um combatente, né, na questão da arborização de Campinas, né? Inclusive está pedindo um adiamento, se eu não me engano, da resolução lá de retirar várias árvores lá do Bosque do Jequitibás. Conta pra gente como é que está essa situação aí. Olha, é uma das brigas nossas lá dentro da Câmara, porque vocês sabem que eu pedi a CPI depois das 2 mortes, foram tragédias anunciadas, isso é um debate de longa data, a Condema já anunciou o perigo disso há muitos anos atrás, já teve laudo, já teve pedido, tudo oficializado, e nunca o poder público tomou a atitude. Agora, no atropelo, está se dizimando as árvores aí de forma, muitas com certeza, com razão, mas sem critérios. Então, essa é a nossa crítica, e a comissão tem técnicos de altíssimo gabarito, da Unicamp, da Embrapa, do Instituto Agronômico, etc., Exalc, tudo, e eles estão muito aguerridos em fazer o contralaudo, em querer ajudar e somar com a administração, mostrar que, peraí, vai devagar, tem árvores que não precisa tirar, né, nesse sentido. E a administração não tem colaborado com esse debate, né?
Então, todas as nossas tratativas foram negadas, reuniões infindáveis desmarcadas. O próprio Vandal me ligou quando eu pedi a CPI, não, abre a comissão, a gente vai colaborar. O Paulela nunca foi, hoje tem a 3ª reunião, depois o pessoal vai sair de lá, vai para a prefeitura fazer protesto. Então, assim, transformou num negócio que não precisava. Eu vi vocês comentando aqui outro dia que eles deram um assunto político para a gente lá, negar a entrada do Bosque, depois deixaram. Amanhã vai ter outra diligência para terminar o trabalho, porque os rapazes ficaram de manhã até de noite, não conseguiram acabar. Hoje, às 5 da tarde, tem um protesto em frente à prefeitura, né? Vou entrar com um novo pedido hoje para eles entrarem amanhã. Você vai ver que vai dar outro problema. Espero que não. Então é isso. Para que isso, né? Isso que eu Então a minha briga antes da polêmica com o Schneider foi que eu subi na tribuna e pedi novamente as assinaturas da CPI, que hoje nós temos 7, porque não é possível. A gente esperava colaboração, não teve. Então vamos partir para a CPI de novo, vamos cobrar. E aí eu subi o tom e foi a revolta dos vereadores. Agora, vereador, o que o senhor achou ontem do laudo não, da autorização do CONDEPAC para autorizando a prefeitura a retirar, a extrair as 108 árvores que o Departamento de Parques e Jardins apontou como necessárias essa retirada, porque elas estão condenadas e oferecem riscos à população? Eu lamento a forma como eles estão fazendo. Pode ser até que no mérito eles estejam corretos, mas sem esperar o contralaudo e vendo todo o trabalho que a organização da sociedade civil organizada está fazendo, se mobilizando para ajudar nessa questão, eles estão atropelando e não estão dando a oportunidade da comissão de arborização se manifestar, do CONDEMA, dos lá. Então, assim, eles estão ignorando, né? Então, essa é a minha indignação, que não é só na Secretaria de Serviços Públicos, em outros planejamentos, você sabe que a gente está com uma outra comissão lá de alvarás e tudo mais, aonde você aponta tem problema nesse sentido. Agora, vereador, a coisa é de top-down, de cima para baixo. Eu já vou passar para o Tiago, mas assim, nós temos um problema que é real. A gente tem um problema que árvores caíram e mataram 2 pessoas em Campinas. Então, a prefeitura precisa ter uma fiscalização para evitar tragédias como essa, ok? Aí, quando a prefeitura começa a extrair as árvores, os ambientalistas, obviamente, vêm e dizem, olha, não dá para poder extrair. Onde está o equilíbrio e o que fazer? Eu acho que essa é a questão que a gente precisa discutir em Campinas. Sim, a questão do 880, a gente quer chegar no meio termo, e precisa ter diálogo das duas partes. Então, não existe esse diálogo. Então, essa é a nossa maior crítica. Então, não é o conteúdo, mas sim a forma como a secretaria está conduzindo esse debate. Quando a gente fala ambientalista, é uma coisa muito genérica. A gente fala de comissão técnica, que são engenheiros florestais, agrônomos e botânicos, que são altamente especialistas. Inclusive, de amanhã, eles vão fazer tomografia nas árvores. Então, aparentemente, você olha e fala, essa árvore está condenada. Mas a hora que você faz a tomografia, ela está saudável. Às vezes, ela precisa de um escoramento, você amarrar com corda por um tempo para ela ficar, tirar os galhos secos, fazer um controlezinho, né? Mínimo. Mas como a prefeitura não controla nada, ela prefere arrancar tudo e se livrar do problema. Tiago? Vereador, vou voltar no primeiro assunto lá do projeto de lei da mudança da identificação dos carros da Câmara, porque a gente já viu muitas reportagens que identificaram os carros oficiais em locais que não eram para estar, graças a essas plaquinhas, né? Essas identificações, a própria população identifica os carros da Câmara e chama a atenção quando estão em locais que não deveriam estar, porque são carros oficiais, né, para uso de ações oficiais. Eu queria entender qual que é a justificativa desse projeto para retirar essas placas, porque eu acredito que as placas já trazem mais transparência para onde esses carros oficiais estão sendo utilizados. Qual que é a justificativa? Só a questão do CONTRAN ou existe uma justificativa a mais para mudar algo que traz transparência para o uso dos carros oficiais da Câmara de Campinas? Eu devolvo a pergunta para você, Tiago. Não existe explicação plausível, né? E o cidadão se pergunta como que eu vou saber identificar o carro do vereador num local inadequado, numa hora inadequada, né? Essa é a questão. E a gente sabe que o mau uso de qualquer equipamento público ele é recorrente, né? Eu, por exemplo, não uso carro oficial, eu não tenho, faz parte daquela minha economia que eu faço de gabinete, e por isso a revolta dos vereadores. Até o Felipe Marques falou, quem não usa carro não deveria nem dar palpite no projeto. Ele falou isso. Pois é, o problema é esse, né? Quando faz um projeto desse, a gente pode dizer aqui, né?
eles estão querendo acabar com essas plaquinhas para poder ir com o carro onde quiser, em lugares não republicanos, certo? E ninguém descobrir quem é o vereador que está usando o carro para fazer coisas fora do âmbito da oficial, né? Então, a desconfiança vai ser essa sempre. Nós temos direito de falar disso, porque eu não vejo motivo nenhum, sabe? Vamos retirar, não podemos identificar o carro do vereador na rua? Claro que podemos. O vereador é nosso empregado, né? A gente tem que fiscalizar o trabalho dele também, embora ele tenha que fiscalizar a prefeitura, mas nós temos a obrigação até de cidadão, certo? E dever, direito, inclusive, de fiscalizar o trabalho do vereador, certo? Então, eles estão querendo alguma coisa que não é republicana ao fazer um projeto desse. Pois é, eu ainda tenho dúvidas se diminui a transparência porque vai para a placa. Mas aí ontem o vereador Gaspar falou assim, quem olha a placa? Aí eu fiquei pensando nisso. Porque, na verdade, você tira da porta, e eu quero até ouvir os nossos ouvintes para ver se eles veem diferença. Sai da porta e vai para a placa. Então, fica aquela placa preta com o número do gabinete. Quando eu li o projeto, vereador, eu falei, a questão da transparência, eu falei, gente, mas não está tirando o número do gabinete. Só que pode causar uma confusão para o morador ou o cidadão, porque ele vai achar que aquilo dali é um número de placa e não um número que identifica um gabinete. Aí fica uma transparência meia boca. É isso. E até confunde com alta autoridade, porque quem usa isso é juiz, é prefeito. Então, aí, um vereador não tem essa prerrogativa. Ok. Então, agora eu estou conseguindo compreender. Porque eu fiquei meio assim, eu falei, gente, será que reduz a transparência? Mas aí, quando o senhor falou, quem olha a placa, aí me acendeu o alerta dizendo o seguinte, bom, a pessoa vai olhar, vai achar que é uma placa comum e não vai saber que é o gabinete de vereador coisa nenhuma. Então, nesse caso, eu acho que acaba atrapalhando. Vereador, além disso, nós temos aqui, ontem também, eu nem escrevi essa matéria, eu preciso escrever essa matéria, eu falei, a Câmara de Campinas está de brincadeira, né? Foi aprovado o projeto do próprio Nelson Ozzi, a questão de combate à corrupção e tal. E sabe quem foi, gente, a pessoa que deu o parecer das comissões? O Zé Carlos, que é um vereador investigado por corrupção, do qual o senhor, inclusive, é o presidente da comissão. Eu não escrevi a matéria, vou escrever hoje, eu vi isso ontem. Eu falei, gente, só pode ser brincadeira um negócio desse, né? E não só desse parecer. Várias comissões, quando elegeram os presidentes das comissões aí poucas semanas atrás, acho que ele ficou em 2 ou 3, né? Inclusive, eu estava na do meio ambiente e aí eu me retirei da comissão, porque ele seria o presidente da comissão, eu não achei certo eu estar presidindo uma CPI e ele ser presidente, eu sou um membro dessa comissão. Hilário. Bom, e a comissão, ela não conseguiu trazer os 2 principais protagonistas do caso lá da Câmara. No caso da Câmara, só para poder rememorar aqui para os nossos ouvintes, o vereador Zé Carlos, ele é acusado de ter montado um esquema de recebimento de propina em contratos terceirizados da Câmara Municipal de Campinas, junto com o advogado, o Rafael Creato, durante a gestão dele. Por conta das denúncias, ele renunciou ao cargo de presidente, mas ele continua no cargo de vereador. O Zé Carlos, obviamente, nega, né, o pedido de propina, assim como o Rafael, dentro lá do Ministério Público. A investigação está em curso, porque houve busca e apreensão de documentos e computadores na casa dos 2 e a promotoria ainda investiga. Só que a comissão, Paulo Gaspar, ela não conseguiu levar nem o Rafael Creato e nem o Zé Carlos. E vocês não conseguiram avançar além do que o Ministério Público já tinha apontado. Dá para se dizer que a comissão falhou? Eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Quando teve a operação do GAECO na Câmara, imediatamente no mesmo dia eu protocolei uma CP, uma comissão processual, não era CPI. Aí o Nelson Marcelo e o Major falaram, não, vamos fazer uma CPI porque a gente pode pegar muito mais gente, porque tem muito mais pessoas envolvidas. Eu falei, tá bom. E aí eles abriram a CPI deles, só que ficaram só os 4, os 3 e eu, assinando. E a esquerda abriu uma deles e ficou os 6 isolados. E a gente não conseguia juntar os 10. Aí eu abri a minha para poder juntar isso daí, e depois a gente conseguiu a da Débora. Ao fazer a CPI, a gente obrigatoriamente tinha que escutar todo mundo. Então, Walter Greve, todos que foram falar no áudio, a outra empresa que pagava propina e tal. Aí ficou aquele diz que não diz, que, né? Eu não conheço o cara, nunca vi, nunca fez. Aí ele falou, não, o cara me pediu 50 mil numa reunião. Não, nunca vi o cara mais gordo, nunca vi na vida. E ficou aquele... E assim, para mim, a única coisa palpável sempre foi os áudios. Ali, para mim, é altamente compreendedor, não precisa de mais nada para eu dar o meu voto.
Para mim, sempre foi isso. Agora, a gente já tentou agregar mais alguma coisa nesse percurso e a gente tinha a obrigação de fazer. Se não fizesse, a gente estaria negligenciando no processo. Agora, como que vai? Você já tem ideia do que o Major Jaime que é o relator, né? O que vocês vão pedir, o relatório, que caminho que vocês vão? Com certeza, né? Ali, no próprio sorteio da comissão, ficou 3 da base e 4 não da base. Então, ali, intrinsecamente, você já deduz que o relatório vai ser favorável à cassação. É uma dedução minha, né? A gente ninguém falou abertamente. O Major é um cara linha dura como eu, então também não tenho dúvida nesse aspecto. Se vai ser aprovado no plenário, ou seja, na comissão pode ser 4-3 ou 7-0, né? Tá. No plenário, aí nós vamos ter que ter a maioria, né? 22 votos, mais 22. E a gente imagina que, ao eleger o Zé Carlos em várias comissões como presidente, a base já deu o recado que, chega na hora da votação, aparentemente... Ele vai ser poupado. Vai ser poupado, né? Aí, independente do resultado dessa votação da CPI, qualquer cidadão campineiro pode pedir a abertura de uma CP. Pode ser um vereador ou qualquer cidadão, como já aconteceu no caso do Dário recentemente, em relação às árvores. Né? Teve um pedido e foi negado pelo plenário. Não sei se ele é um advogado e entrou pedindo uma cassação do Dário em relação à morte que teve do Bosque. Né? Vereador. Oi. Só para deixar claro, a CPI, o relatório pede a cassação, a CPI vota esse relatório, depois o parecer vai para o plenário, e se o plenário, se for pedido de cassação e o plenário aprovar pela maioria, aí se abre uma CP, é isso? Não, aí se aprovar o relatório é uma coisa, aí alguém tem que pedir a CP. E aí não precisa mais das 11 assinaturas, né? Tem que abrir um outro processo para cassar, né? Então, a CP é a investigação e a CP é para cassar propriamente dito. Aí, Tiago, a CP começa um outro presidente, um outro relator, é um outro processo, entendeu? São então, coisas independentes. Se o relatório pedir a cassação dele, o plenário já aprovar esse relatório para pedir de cassação, ele é automaticamente cassado? Não. Alguém tem que fazer o pedido. Que fatalmente vai acontecer, né? Independente da CPI. Vereador, eu queria uma informação para um grande público aqui de Campinas, o senhor que está por dentro desses problemas todos de arborização, de bosque e tudo mais, é sobre a Lagoa do Taquaral. O senhor tem acompanhado o movimento lá? O senhor tem mais ou menos uma previsão de quando lá vai ser reaberto, a parte interna da lagoa? Então, antes do vereador responder, o Wagner está dizendo assim, diga para o vereador que se ele conseguir resolver e reabrir a Lagoa do Taquaral, eu voto nele para prefeito. Vamos por partes. Primeiro prefeito, governador e vamos por aí. E aí ele pega e diz assim, um carro oficial com placa ou sem placa de identificação não quer dizer nada. Eu mesmo já flagrei um destes tais carros, então identificado na porta de um estádio de Campinas no meio da semana, durante o expediente, pois estava acontecendo um jogo, denunciei e não deu nada. Precisa ver para quem ele denunciou, né? Tem vários meios aí para você, né? E como no próprio Marcelo, né? Quando aconteceu os áudios, o Celso Palma procurou um vereador que indicou a MP, então tem todo um caminho, toda uma estratégia a ser percorrida aí. Às vezes a estratégia que você usou não foi a melhor aí, né? Em relação ao bosque, o Taquaral, desculpa, parece que tinha uma data de previsão, porque ali foram extraídos, acho que 180 árvores, e no bosque era 108 que eles queriam extrair. Então, eles já estão extraindo ali no eucalipto e existe uma data ali mais ou menos prevista. Eu não vou me lembrar agora qual é. Mas a gente sabe que essas datas mudam todo dia, né? Então, não dá para se fiar nisso. A nossa briga lá no Taquaral está sendo em relação ao plantio, o replantio que vai acontecer, o bosque, quais as espécies que vão ser colocadas, assim como ali na Glicério, né? Já tiraram o canteiro, já asfaltaram e vão colocar quaresmeiras ali, se não me engano, na calçada. Então, assim, os ambientalistas, não, os técnicos estão muito bravos porque existem espécies mais apropriadas e essas arvorezinhas pequenas como arbustos e não dão aquele benefício da saúde e das ilhas de calor, etc., que a gente precisa. Tá certo, são 11h09. Nós entrevistamos o vereador Paulo Gaspar. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, vereador? Coab. Então vamos lá. O que o senhor quer falar da Coab? Eu vi a entrevista do Arli, né? Uhum. Então, eu tenho uma briga aqui desde o começo do mandato, que é trazer o Instituto da Alocação Social para Campinas, que é urgente, que é uma política nacional, estadual, e Campinas está dormindo no ponto. A Coab tem que fazer isso, né? E Primeiro, explica para a gente o que é esse Instituto de Habitação.
O Instituto da Locação Social é um aluguel social diferente do auxílio moradia que é dado hoje. Então, eles vão lá nas áreas de ocupação, tira a pessoa da área de risco, dá um auxílio de R$600. A pessoa vai lá, usa para qualquer coisa esse dinheiro e continua morando debaixo da ponte. Então, não resolve a questão. O aluguel social, por exemplo, pega aquele prédio da irmã Serafina, você transforma isso em moradias e a prefeitura vai subsidiar esse aluguel para um morador. Então, ela tem o controle, o imóvel está no nome da prefeitura, no caso a Coab, que tem que fazer isso, e ela tem aquela fila toda de gente querendo os imóveis, coloca esses caras lá. Então, assim, a prefeitura não tem mais condição de dar imóvel para ninguém, como foi nos anos 60, anos 70, BNH, acabou isso, não tem mais dinheiro. O Brasil se endividou, nós temos uma dívida aí de 4 trilhões impagável e não vai ter mais dinheiro para fazer esses programas habitacionais que faziam. Então, hoje, a única forma de diminuir a questão do déficit é a alocação social. Isso deve ser feito pela Coab, um controle, coloca as famílias lá e dá uma porta de entrada e uma de saída. A família está lá, você vai capacitando, vai assessorando. Se for drogado ou alcoólatra, você vai ter um tratamento de saúde em cima dessas pessoas, vai arrumar emprego para quem precisa. Existe um trabalho social em cima dessas pessoas e uma perspectiva de saída, de um prazo de saída, e aí a fila vai girando. Você já conversou com o presidente da Coab? Já conversamos, já protocolamos, inclusive, na Câmara Municipal esse projeto, porque era para o prefeito aprovar. Quando deu aquele projeto do centro lá, que eu não tenho nem nome para dizer que é aquilo ali que virou no final do ano, era para estar tudo isso. São mais de 40 folhas lá de emendas que a gente colocou para o prefeito. O CMDU deu parecer 100% favorável às emendas, inclusive disse que o projeto do prefeito só era aprovável se tivesse as emendas. Nenhum vereador leu o parecer do CMDU, aprovaram aquela isençãozinha de PTU só para inglês ver, e eu fui obrigado a desmembrar em 3 projetos e protocolar na Câmara para provocar o Poder Executivo, porque ali de nada sai. Sem falar da questão do morador de rua. Eu estou saindo daqui, vou fazer um vídeo lá no centro agora, que a cidade está abandonada, o centro da cidade está abandonado, e é seríssimo essa questão do morador de rua. Inclusive, o Ministério Público endossou o nosso projeto, nós somos o primeiro vereador no Brasil a criar um projeto legislativo para os moradores de rua, e o Tarcísio. Mas o que você está propondo no teu projeto, morador de rua? É quase uma locação social, só que o morador de rua você não pode colocar todo mundo num prédio, porque que ele não tem condição de viver em comunidade e não pode virar gueto. Então, estrategicamente você distribui esses moradores em vários imóveis. Um quartinho de pensão, uma casinha de fundo, né, qualquer coisinha assim, espalhado pela cidade. Às vezes ele quer ir lá para o Campo Grande, de onde ele veio, às vezes ele quer... E aí, sim, existe mesmo esse trabalho de capacitação também. E aí eu discordo do Nelson Rossi na questão do compulsório, porque só o compulsório não resolve. O compulsório ele já é possível hoje. Basta um juiz dar uma autorização, você interna compulsoriamente. Só que ele vai e volta para a rua e ele continua no vício. Então, ele está 30 anos lá e não tem solução. Ele precisa de algo mais. Então, os que se recuperam é porque tem a família, porque ele é acolhido, porque tem todo o trabalho antes. E o cara que vai para a rua não tem. Então, a primeira coisa, esse programa nosso chama Moradia Primeiro, que você tira o cara da rua, faz todo esse trabalho intensivo, e não sou eu que estou dizendo. No mundo inteiro onde existe projeto, de cada 10 que você usa no programa, 9 não voltam mais para a rua. Então, a taxa de sucesso é tremenda, maravilhosa. E o Tarcísio está começando a usar um híbrido aí, ele está começando a fazer umas vilas, tal, não é bem, mas é inspirado nesse projeto. E a gente protocolou em Campinas, a gente é número 1 no Brasil, está aí na mão do prefeito, infelizmente nada aconteceu. Certo. Bom, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, uma boa sexta-feira para você, um bom final de semana e sucesso lá. E vamos ver se você, no teu próximo discurso, se você vai ter filinha de vereadores. Muito obrigado, Rose, Edmilson, Tiago, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem incrível e continuo assistindo diariamente e aplaudindo vocês. Tá parabéns. Certo, muito obrigada. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.